Vamos falar sobre aborto. Ok, pessoal, vamos agora para mais um vídeo que eu inicio basicamente uma nova playlist, né, de um novo conteúdo no canal, que é falar sobre aborto. Então, vindo anteriormente falando sobre a transgeneridade, eu falei que ia pausar aquela lista ali para falar sobre sobre outros assuntos, né? Entre eles a gente vai ter esse daqui, ó, que é o assunto que eu acho que também a gente precisa falar porque é uma pauta tão importante quanto aquela questão ali da transgeneridade, né? Isso é, relacionado aos seus próprios equívocos. De antemão, eu já vou colocar meu posicionamento, que é eu sou contrário ao aborto. Mas eu também quero discuti-lo, obviamente. Eu vou colocar também, explicar por que que eu penso dessa maneira, né? E aí, para gente iniciar esse assunto, iniciar essa playlist, eu vou começar basicamente com uma provocação. Porque, beleza, eu sou contrário ao aborto e eu vou colocar os meus argumentos, não necessariamente nesse vídeo, mas nos outros, né, da playlist, e eu vou colocar meus argumentos. Mas eu vou começar tentando entender os argumentos das pessoas que são pró-aborto. E aí eu vejo algumas contradições nele que eu vejo não justificando, né? Como, por exemplo, a ideia do aborto como um direito reprodutivo. Por que que para mim essa ideia ela não faz qualquer sentido? Depois eu vou abordar a outra, né? Então, atualmente se defende o aborto como uma espécie de direito reprodutivo. Eu também vou falar também com relação ao meu posicionamento, se eu sou feminista ou não, né? Eu prefiro dizer que eu sou sim a favor de melhorar, de maneira geral, a vida da mulher. Eu compreendo que, de fato, ela sofre, enfrenta alguns problemas na sociedade que os homens não enfrentam e que é possível melhorar a sua vida, mas eu não acho que seria por meio do aborto que isso aconteceria. Então, também não vou taxar de feminista, porque feminismo envolve uma série de coisas que eu posso ou não concordar. Mas eu digo que sou sim, reconheço que a mulher ela enfrenta alguns problemas na sociedade em condição da sua mulheridade, né, ou seja, de ser mulher. Eu mesmo proponho medidas de melhorar a sua vida, mas não concordo com a questão do aborto. Nem vejo, inclusive, isso sendo algo que melhoraria de fato a sua vida, né? Então vamos tratar aqui a questão do aborto como um direito reprodutivo. Por que que eu acho que isso não faz sentido, né? Quando a pessoa fala que o aborto é um direito, esse direito ele é válido para quem? Na verdade, eu acho que o aborto não deveria ser entendido nem discutido como um direito ou como uma questão de saúde pública, sem antes se discutir se trata ou não de um assassinato. Mas vamos partir aqui dessa coisa mais superficial e entender como um direito, né? Porque quando a pessoa fala que o aborto é um direito, eu falo assim, mas como assim? Você não assumir uma criança que você fez é um direito? Porque isso me diga, isso seria válido apenas para a mulher ou também para o homem? Porque atualmente o homem ele não tem esse direito. Então, se o homem ele no momento ali ele faz o filho, né? Houve a fecundação, houve ali a gestação, ele não tem esse direito de falar assim, olha, eu não quero esse filho. Então, desde que a gestação seja levada adiante, o embrião se desenvolva, etc, etc, ele vai ter que arcar com essas consequências. Então, para o homem, não existe essa coisa chamada direito reprodutivo. Isso é, se por acaso ele chegar a fecundar uma mulher, ele não pode induzi-la a um aborto, ele não pode matar essa criança simplesmente porque ele não quer essa criança. Pelo contrário, a lei vai obrigá-lo justamente a arcar com as consequências disso. Isso é, vai ter que assumir a criança. Então é verdade que nem todos os homens fazem isso. Só que é uma coisa que não existe como direito nem mesmo para o homem. E se for existir para a mulher, também é plausível que exista para o homem. Então, se a mulher ela tem esse direito de rejeitar uma gravidez, né, rejeitar uma criança que ela não quer criar naquele momento, ela não quer nem desenvolver nem criar naquele momento, então o homem ele também teria esse direito. Então, por exemplo, vai ser possível ao homem sair por aí, é, enfim, copulando com o que ele quiser, da maneira como ele quiser, com ou sem é, a o preservativo e em caso de gravidez ele rejeitar essa criança, ele vai poder fazer isso? Porque a gente vai ter o seguinte, basicamente, né? Vamos supor que ele fale, não, beleza, eu te engravidei, só que eu não quero assumir essa criança, eu rejeito ela, é um direito meu reprodutivo. Então, eu posso rejeitar essa criança. Então, se a gente vai fazer o seguinte, eu quero que você aborte.
a mulher ela vai ter essa obrigação de abortar devido ao direito dele como reprodução, né? Como direito reprodutivo, ou ela poderia fazer o seguinte, ela fala, não, beleza, se você não quer, eu assumo sozinha. Então vamos supor que o cara ele não quer o filho, mas a mulher quer, ela fala assim, eu assumo sozinha. Então beleza, como é você que está assumindo, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso, então você vai criar ele sozinho. Aí também se entenderia isso como algo justo, por exemplo. Então quando a pessoa tenta falar de aborto como um direito reprodutivo, eu juro que eu não consigo entender isso. Especialmente porque eu acho que para ser um direito teria que se estender não a- teria que se estender ao próprio homem, não seria apenas a mulher. Então por que que a mulher ela tem o direito de rejeitar a gravidez e o homem não teria? Então por que que o homem não poderia falar assim, já que eu não quero essa criança, então você tem duas opções, ou você aborta ou eu não assumo. E isso seria também um direito reprodutivo dele. Então, essa questão da reprodução não é um direito. O direito que você tem é de fato você se reproduzir e arcar com a consequência da sua reprodução. Você não tem o direito de rejeitar essa criança, né, que está se desenvolvendo. Então, a minha primeira provocação é com relação a você entender o aborto como um direito reprodutivo. A minha pergunta é: isso fica restrito à mulher ou se estende até o homem? E se estendeu até o homem, como é que ele vai rejeitar essa criança? Como é que ele vai, que forma é que ele tem de rejeitar isso? Seria pela mera forma de não assumir, ou ele teria talvez que induzir a mulher a um aborto porque ele não quer a criança, ele não quer assumir? Então, como é que fica essa questão? O outro ponto é o seguinte, você entender aborto como um caso de saúde pública, também outro argumento utilizado pelas próprias feministas, né, e de maneira geral pelas pessoas pró-aborto. Como eu falei, acho que não dá para você entender isso como um caso de saúde pública sem definir se o aborto é um assassinato ou não. Por quê? Porque se você estiver assassinando uma pessoa, você não corrige um problema com outro. Ou ainda, nesse caso, por exemplo, se o aborto ele for um assassinato, vale lembrar, na minha visão ele é. Mas a gente vai discutir essa questão aí para ver se é mesmo. Se for um assassinato, é claro que a mãe correr o risco de acabar morrendo durante um procedimento de aborto mal feito não justifica a morte do bebê. Porque quase que você está compensando um problema com um crime. Então, entender, depois eu vou trazer melhor o desenvolvimento dessa argumentação. Só que não faz qualquer sentido você tentar entender o problema do aborto como uma questão de saúde pública sem antes dizer se você está assassinando ou não uma pessoa. Porque se você tiver, é evidente que o risco que as mulheres correm ao tentar abortar não justifica esse assassinato. Então, por uma analogia, eu explicaria da seguinte maneira. Você tem ali uma pessoa que está tentando matar a outra. Por não conseguir, essa pessoa exige que o Estado, basicamente, a ajude a fazer isso. Então, ou melhor, na verdade não seria nem esse exemplo. Seria assim, uma pessoa está tentando matar a outra e nessa tentativa ela quase morreu, por assim dizer. E aí, por ela quase morrer tentando matar outra pessoa, ela agora quer que o Estado ajude ela a matar essa pessoa, porque para ela não morrer. Então, essa analogia ela é bem aplicável a essa situação, né? Então, é basicamente a mesma coisa. Se a gente estiver falando de um assassinato, então você tem uma mãe que está tentando assassinar o filho, e por ela correr o risco, ou por quase morrer durante esse procedimento de assassinar o filho, ela agora vai querer isso que existiria como um direito e, portanto, como uma espécie de endossamento, de suporte do Estado, né? Então ela fala, olha só, eu tentei matar essa pessoa, só que eu não consegui matar ela e eu quase morri nesse processo. O que é que o Estado tem que fazer aqui? Eu tenho o direito de matar essa pessoa, então ele tem que me ajudar a matar, para eu não morrer nesse processo. Então, sim, a situação é exatamente essa se aborto for uma questão de assassinato. Então, se for assassinato, como eu coloquei, a situação é exatamente essa. E aí eu também te pergunto, faz algum sentido você encarar aborto como uma questão de saúde pública quando se trata de um assassinato? Então a pessoa ela tem o direito de assassinar outra pessoa e por isso ela precisa do suporte do Estado para poder assassinar, porque senão está indo contra esse direito?
Então, para esse primeiro vídeo, o que eu vou colocar aqui são justamente essas provocações. Então, da maneira como eu compreendo esse assunto, eu deixo essas perguntas, né? Então, justifica o Estado ele tem que te dar suporte para matar alguém porque é um direito seu matar alguém? Então, você não vai falar por exemplo, de aborto enquanto questão de saúde pública, sem antes dizer se você está ou não assassinando uma pessoa, um ser humano sem dúvida, né? E também não é plausível você tentar colocar o aborto como uma questão de direito reprodutivo sem explicar até onde é que vai esse direito, a que pessoas é que se estendem, né? Porque se isso valer para a mãe, convenhamos, é razoável pensar que também vale por pai, né? Para o homem. Então, por que só a mulher tem o direito de escolher se a partir do seu próprio ato ele vai se reproduzir ou não? O homem também poderia? E se ele puder rejeitar a responsabilidade dele para com essa gestação, né, e para com essa criança, como é que ele faz isso? Como é que ele rejeita esse filho? Porque a mulher ela vai rejeitar abortando. E o homem, como é que ele rejeita? Vai ser induzindo também um aborto? Vai ser não assumindo a criança? Em alguns casos, quando você tem justamente a aplicação desse dito, que não é um direito, né, mas você tem muitas vezes isso na prática. E como é que isso acontece? Você tem a mulher, você tem o cara, eles foram lá, copularam e disso daí veio uma gravidez. Quando o cara ele não quer assumir, quando ele quer rejeitar esse filho, ele acaba matando a própria mulher. Então, evidentemente não se cogita isso. Não vai ser por meio dessa maneira que ele vai rejeitar a criança. Mas é uma situação também que existe. Então, até onde é que vai esse direito reprodutivo? Ele para na mulher quando ela quer decidir e o homem tem sempre a obrigação de assumir, ou o homem também vai ter essa possibilidade de rejeitar a criança? Então é isso, eu deixo aqui essa provocação que vai ser o início da minha playlist sobre aborto. E nos próximos vídeos eu vou desenvolver melhor minha argumentação, ou seja, por que que eu sou contra isso, e também vou entrar na questão com relação ao aborto ser sim um assassinato. Obviamente, como eu coloquei, eu vejo que as mulheres passam por alguns problemas, inclusive a própria gravidez para ela muitas vezes é um problema. Então, eu sou a favor de medidas que facilitem a vida da mulher numa gestação, no período que ela precisa para poder. Por exemplo, a licença maternidade já é um direito desse tipo, né? Mas eu acho que pode ser melhorado também. Inclusive, partindo de um ponto de vista mais genérico e sistemático, eu acredito que o próprio sistema que a gente vive hoje em dia é contrário à, à natalidade, né? Porque ter filho acaba sendo algo muito prejudicial, algo muito ruim, que traz muitas consequências ruins para a vida da mulher. De modo que não se pode esperar que ela não queira, ela não rejeite, né, a gestação. Só que, novamente, esses outros detalhes aí da minha argumentação eu vou trazer no próximo vídeo. Por esse daqui é isso. Fico por aqui, até o próximo vídeo.